Então hoje eu vou falar sobre um indicador muito importante, talvez o indicador mais importante numa gestão de manutenção, que é a disponibilidade. Também chamada de disponibilidade física, ou DF, né, a sigla de disponibilidade física, mas é um indicador que nos mostra muita coisa, nos direciona muito numa gestão correta. E além da disponibilidade ser um indicador muito importante, ela também está diretamente ligada a outros indicadores, como MTBF, MTTR, por exemplo, que a gente vai ver em outros vídeos. Eu também já gravei outros vídeos falando de MTBF, MTTR, disponibilidade, mas aqui eu vou focar mais no indicador de disponibilidade, que você vai ver que é muito fácil o cálculo dele, mas o meu foco principal aqui não é nem no cálculo, mas sim como que a gente pode usar esse indicador para a gente poder fazer nossa gestão melhor. Então, a disponibilidade, a primeira coisa que a gente tem que calcular para a gente calcular a disponibilidade é o tempo de carga. O que é esse tempo de carga? É o tempo programado para produção, ou seja, vai depender da estratégia da empresa. Então, se a empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, então o tempo de carga é o tempo calendário mesmo, né? Por exemplo, 30 dias no mês dá 30 vezes 24 horas, daria 720 horas no mês. Assim como uma empresa, por exemplo, não trabalha os finais de semana, não trabalha sábado e domingo. Então eu desconto todas aquelas horas de finais de semana que ela está programada para não produzir. Então seria as 720 horas do tempo total, né, tempo calendário, menos as paradas, que no caso seriam 48 horas ali de sábado e domingo, vezes 4 vezes no mês, né? Aí daria o meu tempo de carga. Então a disponibilidade nada mais é do que o tempo de carga, que a gente calculou agora, menos todas as paradas de manutenção, e aí eu coloquei TM e TN, paradas programadas, ou seja, preventivas, e paradas não programadas, ou seja, corretivas. Então eu somo todas as paradas, então tempo de carga menos todas as paradas dividido pelo próprio tempo de carga vai me dar um percentual que é a disponibilidade. E aí muita gente fala assim, nossa Igor, mas tem que descontar as horas de preventiva. É o seguinte, qualquer indicador, eu vou falar a forma que eu acho melhor, mas qualquer indicador você pode calcular da forma que você quiser, contanto que você tenha comparação da mesma forma durante os meses. Ou seja, se você não calcula igual eu calculo, se você calcula de outro jeito, não tem problema nenhum. É só interpretar o indicador da forma que você calcula. E o mais importante se você calcula de uma forma, então janeiro, fevereiro, março, abril, você está calculando da mesma forma, você tem uma comparação entre os meses. O que não pode acontecer é você calcular de uma forma, depois calcular de outra, depois calcular de outra, e aí quando você vai comparar, você está comparando coisas diferentes, porque foram calculados de forma diferentes. Então acaba que uma forma de cálculo, ela tem que se manter durante o tempo para você ter essa comparação e saber se está melhorando, se está piorando, enfim, ver a tendência do seu indicador. Mas eu particularmente coloco as paradas preventivas, por quê? Porque você pode melhorar também. Se você não entende que isso é um tempo querendo ou não, é um tempo de perda, porque não está produzindo, então você está deixando de produzir. Se você entende que as paradas preventivas também podem ser maximizadas, ou seja, você pode minimizar o tempo dessas paradas preventivas, fazendo com a mesma qualidade, com o mesmo com a mesma menor tempo, porém com a mesma qualidade, você também consegue melhorar a sua disponibilidade. Então, se eu passo a não olhar para ela, se eu falo assim, não, inerente ao processo, eu tenho que ter preventiva e esse tempo já é perdido mesmo. Se eu interpreto dessa forma, eu não consigo melhorar meu processo. Por exemplo, eu sempre cito isso, os pitstops de Fórmula 1. A inerente ao processo que, por enquanto, na tecnologia que tem de pneu e tudo mais, o pneu não aguenta uma corrida inteira, ele perde muita performance e tudo mais, então tem que fazer a parada. Tudo bem, se eu entendesse que eu preciso fazer a parada e ponto, é uma coisa. Se eu entendo que a parada é inerente, mas eu posso fazer no menor tempo possível para eu perder o mínimo de tempo possível, com a mesma qualidade, mantendo a troca dos 4 pneus ali, eu consigo melhorar a performance da corrida, da equipe do piloto como um todo. Então aqui da mesma forma, eu considero ela como perda, uma manutenção preventiva, porque eu posso melhorar ela. Aliás, eu vi muitas vezes, por exemplo, ter manutenções preventivas semanais e a gente vê que não era necessário ser semanal, poderia ser quinzenal.
e a gente manteve a mesma disponibilidade, com a mesma qualidade, mesma confiabilidade do equipamento, tirando uma manutenção semanal, passando ela para uma periodicidade maior, que no caso foi quinzenal. E as paradas corretivas, né? Toda parada corretiva interrompeu ali o processo produtivo, interrompeu o equipamento e aí a gente desconta também. Então vamos a um exemplo, né? Supondo que o tempo de carga aqui é o próprio tempo calendário, então a empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, então nosso tempo de carga é 720 mesmo, 720. Menos, aí eu coloquei que a manutenção preventiva num determinado equipamento são 4 horas por semana. Então toda semana para durante 4 horas para dar manutenção preventiva nesse equipamento. Então 4 vezes 4 semanas, né, no mês dão 16 horas. E mais 8 horas que teve de corretiva. Ou seja, somando isso daqui, dá 24 horas de paradas por manutenção no mês. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que 720 menos 24 deu 696 horas. Do meu mês, 696 horas o equipamento estava disponível para produzir. Se produziu ou não produziu, eu não sei. Eu sei que ele estava disponível para produzir. A produção poderia ter utilizado o equipamento para produzir. Agora, o que eu sei é que, durante 24 horas desse mês, quando estava dando manutenção preventiva e corretiva, o equipamento estava indisponível para produzir. Então, nem que a produção quisesse muito produzir naquele momento, não ia conseguir, porque o equipamento estava parado por manutenção. Então, se eu subtrair aqui, né, 720 menos 24, dividido pelos próprios 720, eu vou ter um percentual, ou seja, 96,7% nesse caso aqui, de disponibilidade. 96,7% do tempo total o equipamento ficou disponível para produzir. Então, a gente vê que o cálculo é muito simples, né? Só que a interpretação que eu acho que é o mais importante. Primeiro assim, que muita gente me pergunta, por exemplo, é a determinação da meta. Mas como é que eu determino uma meta de disponibilidade? Primeiro, parte daqui, ó. Primeiro, parte do quanto que eu preciso de preventiva por mês. Preciso de 4 horas por semana, ou seja, são 16 horas no mês. Então, eu começo a dimensionar a quantidade de preventivas que eu preciso para poder manter o equipamento na maior confiabilidade possível, para atender essas 8 horas aqui, nesse caso, de corretiva, tender esse a ser zero. Ou seja, a gente vai ter uma previsibilidade maior de produção, uma vez que a gente já conhece esse número de horas preventivas do equipamento. E se eu conheço isso e coloco um fator aqui de corretiva, eu posso traçar minha meta. Por exemplo, aqui, no máximo, minha meta poderia ser 720. Pega os mesmos 720, menos 16 horas, que eu já estou falando que eu vou fazer preventiva, dividido por 720, vai me dar um percentual aqui. Não sei, por exemplo, estou chutando aqui, tá? 97%. Então, desses 97%, eu estou considerando que eu vou ter 0 corretivas. Ou seja, se eu colocar qualquer meta acima de 97%, eu não estou nem condizente com as preventivas que eu estou dando no equipamento. Então, eu estou falando que eu vou dar mais preventivas do que a minha própria meta. Então, em nenhum mês eu vou cumprir essa meta. Ou seja, quem determina primeiramente a meta é quantas horas de preventiva naquele equipamento eu vou consumir essas horas aí por mês. Então, se são 4 horas por semana, 16 horas no mês. Faço essa conta e tenho um percentual que é dele ou abaixo, que seria a minha meta. Então, nesse caso aqui, considerando, por exemplo, 8 horas de corretiva, eu poderia colocar, não, minha meta é de 96,7% de disponibilidade. Ou seja, eu tenho até 8 horas de corretiva para trabalhar durante o mês. Mais do que isso, eu tô extrapolando minha meta, não estou cumprindo minha meta. Então é o seguinte, o que é interessante é que essas 16 horas, como eu falei, ela pode ser minimizadas também. Então, será que eu consigo fazer, ao invés de 4 horas que eu preciso para preventiva, será que eu consigo fazer em menos tempo? Será que eu consigo fazer um bloqueio do equipamento, por exemplo, em menor tempo, com a mesma efetividade, com a mesma qualidade, segurança e tudo mais? Então a gente começa a destrinchar esse tempo. Essas 4 horas de parada, primeiro, para parar o equipamento, bloquear,
aí eu faço a preventiva propriamente dita e no final eu desbloqueio o equipamento e entro com ele em produção. Então tá bom, se eu trabalhar no bloqueio e no desbloqueio, tender a ser uma forma mais rápido, e às vezes a gente ganha até mais segurança e mais qualidade com isso, porque a gente desenvolve dispositivos de segurança, desenvolve assim, já existe no mercado e tudo mais, mas às vezes a gente não está utilizando o que existe de melhor no mercado, e aí a gente começa a melhorar esse tempo, né? Gastar menos tempo. Por quê? Porque a gente está pegando um tempo que até então eu gastava X horas e agora eu vou gastar menos horas para poder fazer esse processo. Além disso, será que as ferramentas estão todas na mão? Será que a equipe já está igual o pit stop de Fórmula 1, parou o equipamento, a gente já entra, depois, claro, do bloqueio, a gente já entra para dar manutenção nesse equipamento? Enfim, então a gente pode trabalhar nessa preventiva para justamente melhorar o índice de disponibilidade, a meta aí. Então a meta muito é traçada por esse fator. E o cálculo, né? Como eu falei, o cálculo é feito dessa forma, porém, é muito importante a gente interpretar onde que a gente vai calcular a disponibilidade. Por exemplo, se a gente tem uma correia transportadora, né? Isso daqui é uma correia transportadora. Aí tem aqui o acionamento, né? Um motor com redutor e chega no tambor de tração aqui e tem todos os roletes, tem o rolo de retorno, enfim. Tem vários componentes da minha correia transportadora. Se eu começar a calcular a disponibilidade para o motor elétrico, faz sentido? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: se a minha disponibilidade do motor elétrico é 100% e a do redutor é 50%, a correia vai parar de qualquer jeito. Então não adianta eu manter uma disponibilidade altíssima do motor e não ter do redutor. Ou seja, o que faz sentido é eu calcular a disponibilidade para a correia como um todo, e não para cada componente da correia. É claro que nos apontamentos, né, de falha, de preventiva e tudo mais, eu posso destrinchar isso depois, falar assim, ó, a disponibilidade da correia transportadora está baixa, então onde que está indo essas paradas de manutenção? Está indo no motor, está indo no redutor, está indo... Então eu começo a destrinchar para poder entender onde que está o meu ponto fraco ali, que está fazendo com que a disponibilidade da correia transportadora seja baixa. Assim como, da mesma forma, a gente tem que entender o processo produtivo e o que faz sentido calcular de disponibilidade no processo produtivo. Por exemplo, eu tenho um processo produtivo em linha, que é um forno que vai para um laminador, que vai para outro laminador, por exemplo, só para ser simples, para ter um exemplo. Se eu paro o meu forno, eu estou parando todo o processo produtivo? Estou. Se eu paro o meu laminador, estou parando todo o processo produtivo? Sim. Se eu paro outro laminador, estou parando todo o processo produtivo? Sim. Então faz mais sentido a gente calcular a disponibilidade da linha do que de cada equipamento separado. Mais uma vez, né? Claro que você pode calcular a disponibilidade de cada equipamento e da linha como um todo, para você poder também destrinchar quando não tiver interessante quando a gente for analisar o indicador e ver os números, tudo, falar assim, tá bom, mas da linha qual que tem minha menor disponibilidade para atacar ele, para eu poder... Só que, como um todo, qual que é o conceito de disponibilidade? O tempo disponível para produzir. Não adianta eu ter tempo disponível para produzir no forno se o equipamento depois do forno não tá parado, né? Tá indisponível. Ou seja, eu não consigo produzir no forno se o meu próximo equipamento não estiver disponível. Então, mais uma vez, não faz sentido a disponibilidade ser somente para um equipamento do que ser para a linha como um todo. Agora, também tem um outro ponto aqui que esse fator de disponibilidade também nos traz algumas estratégias de processo. Por exemplo, eu tenho esses equipamentos em linha. Então o que eu estou falando se eu paro o forno, se eu paro esse primeiro laminador aqui, automaticamente eu estou parando o forno. Então tá bom, o que eu posso fazer para aumentar a minha disponibilidade do meu processo produtivo, ainda que a disponibilidade do equipamento possa ser um pouco mais baixa? Então, se eu paro esse laminador e eu tenho um estoque intermediário aqui, ou seja, o que a gente chama de pulmão, o que eu faço? Eu diminuo a velocidade de processo do forno, começo a estocar aqui o meu produto
né, no estoque intermediário, e quando esse equipamento retorna, eu começo a consumir trabalhando numa velocidade maior do que a que o forno está. Então, às vezes, você conseguir, por exemplo, 1 hora de pulmão aqui, 1 hora de estoque intermediário, isso representa muito no final do mês de qualquer falha dentro desse processo produtivo. A mesma coisa que eu poderia colocar um estoque intermediário aqui entre os dois laminadores. Da mesma forma, eu consigo fazer com que a disponibilidade do processo como um todo seja maior, né? Então, ainda que eu tenha uma parada desse equipamento, ainda que, por exemplo, a disponibilidade do meu laminador seja de 95%, se eu tenho estoques intermediários, se eu consigo trabalhar no processo, o processo como um todo pode dar uma disponibilidade até maior do que os 95% desse laminador, uma vez que algumas dessas paradas eu posso nem parar o processo produtivo, só pararia o laminador e continuaria na sequência. Perderia um pouco em produção, no OEE, no caso aí, perderia um pouco em desempenho, mas eu não perco na produção como um todo, né? Então, o cálculo de disponibilidade, no geral, ele nos direciona para quê? Para que a gente veja se a gente está... entenda, a gente tem que entender o seguinte, né? A produção é uma soma de operação mais manutenção. Então, tem uma equipe operando os equipamentos e uma equipe cuidando desses equipamentos. Então, quando a gente fala da disponibilidade, a gente está falando o seguinte: quem está cuidando do equipamento está disponibilizando para a operação operar esse equipamento? A soma dessas duas é a produção. Então, a produção vai acontecer se a gente tiver cada vez mais equipamento disponível. Claro que o equipamento disponível para produzir na qualidade que precisa, né, do material, do produto, a gente vai conseguir com qualidade, né, fazer com que o equipamento fique disponível. Então esse para mim é um dos principais indicadores, se não o principal indicador da manutenção. Anda do lado do custo ali, para mim são os dois principais indicadores gerenciais, mas muitas vezes a empresa está num nível em que, ainda que você pague mais caro, ainda que o custo fique um pouco mais alto, a disponibilidade em certos momentos da empresa é a mais importante, né? O indicador mais importante, uma vez que às vezes tem demanda de mercado, a empresa quer puxar a produção, então precisa justamente dos equipamentos disponíveis para produzir. Então é isso, eu acho que dá para ter um entendimento geral, né, do indicador de disponibilidade e das metas aí traçadas e como, onde calcular esses indicadores, né? Em outros vídeos eu vou falar também do que eu tenho um vídeo também, MTBF, MTTR disponibilidade, se você digitar no nosso canal no YouTube, MTBF, MTTR disponibilidade, você vai ver também um vídeo que fala da disponibilidade atrelada a esses outros dois indicadores, que é o MTBF e o MTTR. Também um outro vídeo é o OEE, eu acho que está como dashboard OEE, o título de um dos vídeos, tem vários vídeos falando sobre o OEE, a disponibilidade é um dos fatores dentro do OEE, mas aqui eu quis destrinchar mais esse indicador para poder falar dele, né, como um todo e não dentro do OEE. Então é isso, espero com isso ter contribuído com o conhecimento aí, com esse indicador que para mim é o indicador-chave da manutenção.